Oi, pessoal, tudo bem? Bom, então hoje nós estamos falando desse livro, Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis. Angela Davis é uma ativista importantíssima, ela é professora da Universidade da Califórnia, e ela fez parte dos Panteras Negras, que foi aquele grupo que descobriu que, pela lei americana, todo mundo podia andar armado. Então eles começaram a comprar armas para se defender da polícia, da violência policial. E alguém comprou, a Angela Davis tinha comprado uma arma na década de 70, e um grupo acabou fazendo um assalto, e ela foi implicada, foi presa, mas na realidade, porque ela era uma mulher que ia contra aquele estereótipo da mulher negra, porque ela era uma intelectual, ela tinha estudado na Alemanha, e isso incomodava muito, ela acabou presa, houve um movimento internacional liberta em Angela Davis, e hoje ela é uma intelectual muito importante, muito famosa. Bom, pessoal, não é a troco de nada que um livro é um clássico, né? Ela começa esse livro falando o seguinte: uma característica importante do racismo sempre foi a concepção de que os homens brancos, especialmente aqueles com poder econômico, possuíam um direito incontestável de acesso ao corpo das mulheres negras. A escravidão se sustentava tanto na rotina do abuso sexual quanto no tronco e no açoite. A coerção sexual, em vez disso, era uma dimensão essencial das relações sociais entre senhor e a escrava. Então, uma das coisas incríveis desse livro é que justamente ela vai trabalhar nesses dois aspectos, tanto na raça quanto na classe. O interesse econômico em se ampliar a população carcerária, gerando longas penas, porque era usado esse trabalho das pessoas que estavam encarceradas, uma coisa que pode voltar agora, né? Então ela fala de uma sociedade que tem como centro o lucro, né, e não as necessidades humanas e os direitos. Ela conta, por exemplo, que depois da abolição dos Estados Unidos, que foi em 1860, se não me engano, mesmo trabalhando nas casas, as mulheres negras, como cozinheiras ou como babás, trabalhavam mais ou menos 14 horas por dia, tinham uma folga a cada 2 semanas em geral, mas elas também nunca tinham a sua liberdade, né, assegurada, ou seja, elas eram vítimas de abuso sexual, era um risco permanente, né? Então tem até o caso de uma moça que é abusada pelo patrão e o marido vai lá tirar satisfações e o marido, por ser negro, acaba preso. Muitas mulheres negras saíram do sul dos Estados Unidos depois da abolição e foram para o norte, tentaram trabalhar como professoras e elas acabaram demitidas. Por quê? Como disse uma mulher, elas se parecem muito mais com criadas. E a Angela Davis vai dizer assim: a definição das pessoas negras como serviçais é um artifício essencial da ideologia racista. Bom, então um dos aspectos muito interessantes que aparece aqui é como se tenta evitar, né, o discurso negro, ou seja, que o discurso fique na mão de poucas pessoas. Então ela diz o seguinte: um sistema racista produz segregação da pobreza. Ela vai comentando, por exemplo, que algumas feministas elas ficavam muito conduídas com as balconistas que trabalhavam 10 horas por dia em pé. E aí uma moça negra pergunta para essa senhora branca: mas a sua empregada, quantas horas trabalha em pé? Ah, umas 14 horas por dia. Mas ela pode sentar. Daí essa senhora pergunta: mas quando que ela pode sentar? Quando ela está lavando a louça, quando ela está fazendo as camas, quando ela está lavando o chão, quando ela está varrendo a casa? Ou seja, se invisibiliza, né, a condição da superexploração. Isso também tem um paralelo interessante com uma palestra que eu vou deixar o link aqui embaixo, onde uma moça negra ela coloca o seguinte: que no Ocidente tudo que foi relacionado à matéria foi invisibilizado, né? Então no Ocidente se desvalorizou a matéria, se desvalorizou o cotidiano e tudo que é ligado à sobrevivência e à natureza foi desvalorizado. E também havia essa tentativa de se tirar do negro essa capacidade de entender, de melhorar. Então, havia muita condenação do estudo, né, dos negros. Tem uma frase que o Frederick Douglass, que é um grande ativista americano, ele anotou, que diz o seguinte: que naquela época da escravidão se dizia assim: o estudo vai estragar até o melhor dos negros. Então tem vários relatos que ela coloca aqui de pessoas negras tentando ler a cartilha Webster, né, que era uma cartilha de aprendizado, de alfabetização, à luz de tochas, né, de ensino clandestino que as pessoas faziam nas senzalas para que os outros também aprendessem a ler. Tem uma senhora que em 1793 ela desafia o conselho do colégio para homens
que se negou a receber o filho dela para estudar. E ela foi até a Suprema Corte contra isso. Tem o caso de uma professora, a Prudence, que ela foi presa por ensinar meninas negras. E uma outra professora, a Mirtila Miner, que era uma senhora branca, que ela fazia formação de mulheres negras. E ela foi vítima de despejos, de tentativa de incêndios. Mesmo assim, ela manteve a escola. Então, eu descobri uma palavra que é sororidade, ou seja, a ajuda, né, a solidariedade entre as mulheres. Ela comenta que os anos de 1890 foram anos muito difíceis para a população negra dos Estados Unidos, quando houve uma campanha racista muito forte, né? As gangues lincharam mais de 1.000 pessoas nesses anos. E aí tem um capítulo onde ela fala sobre vai se criando uma polarização entre o sufrágio feminino, ou seja, a tentativa de conquista de voto para a mulher, e a luta antirracista. É como se fizessem uma escolha, né? Ou a gente dá os votos para as mulheres, ou a gente dá o poder político para os negros. Então tem uma ativista do Sul, racista, que vai dizer o seguinte: 4 milhões de mulheres brancas vão contrabalancear os 4 milhões de negros que podem ganhar o direito ao voto. E ela chega a dizer, assim a nossa raça vai permanecer, né, com poder. Depois, uma grande ativista da causa do sufrágio feminino, que era a Susan Anthony, ela chega a dizer o seguinte: se o sufrágio negro for aprovado, seremos invadidos por uma multidão de negros ignorantes. Se o sufrágio feminino for aprovado, atrairemos pessoas de caráter e posição. E nessa época começa a ter um retrocesso nos direitos civis. Se revoga a Lei dos Direitos Civis de 1875 e há um caso, né, na justiça, Plessy versus Ferguson, onde se diz assim: são separados mas iguais. Como assim, né? Isso é a segregação. Uma sacada incrível da Angela Davis é falar dessa questão. Enquanto os impérios industriais vão crescendo, né, são os grandes capitalistas monopolistas, os Morgans, os Rockefellers, que têm ferrovias, têm mineradoras e siderúrgicas no sul, o racismo também está se implementando, assim como o expansionismo, né, o imperialismo nas Filipinas, no Hawaii, em Cuba, em Porto Rico. E a deteriorização da situação da população negra junto com a deteriorização do trabalho. Ela vai comentar sobre o massacre de Wilmington, que é em 1898, quando gangues atacam, né, uma cidade onde está tendo uma votação negra muito importante, os negros estão sendo eleitos. Um dos exemplos, né, dessa luta falsa, né, pseudo-luta que vai se criando entre o sufrágio e a luta antirracista, é que no encontro de sufragistas em 1899, a ativista Lottie Wilson, ela diz o seguinte: ela tenta ir contra a lei que separa, né, as mulheres negras tinham que ir sempre nos vagões de fumantes. E aí a Susan Anthony, que é a coordenadora, diz o seguinte: não nos cabe resoluções contra corporações ferroviárias. Então a Angela Davis acaba comentando que a associação sufragista ela se torna uma força política potencialmente reacionária, porque elas não estavam dispostas a renunciar ao seu compromisso com a supremacia branca. Ela comenta que de 1889 a 1899, praticamente por ano foram entre 100 e 200 linchamentos. Então tem essa relação muito interessante entre ser propriedade, ou seja, ser um objeto. O objeto ele pode ser manipulado, né? Então as pessoas elas eram desumanizadas e, portanto, exploradas, estupradas. Ela conta, por exemplo, o que acontece na Guerra do Vietnã, quando o estupro também é usado como uma arma de guerra. Então isso tudo é muito importante porque a gente está vendo agora a volta de um racismo muito grande, né? Por exemplo, acabamos de ter o assassinato de um cacique, o Ajape, né? Aqui no Amapá. Tem uma pesquisadora, que ela é colombiana, quando nós temos imagens estereotipadas, essas imagens causam um distanciamento, uma apatia. Então, a gente, no imaginário social, a gente acaba se distanciando daquela pessoa que sofre. Então, a Angela Davis vai questionar a supremacia masculina e, ao mesmo tempo, a supremacia branca. E ela diz, então, que esses homens brancos, eles se colocam como líderes da civilização e da masculinidade anglo-saxã. Recentemente, a Netflix lançou um vídeo muito interessante chamado Privacidade Hackeada, onde a Carole Cadwalladr,
Wallander, que é uma jornalista britânica. Ela vai questionar o surgimento do autoritarismo através do uso das redes sociais, onde se consegue um mapeamento de cada personalidade e vai se moldando o comportamento de populações inteiras através da análise de dados. Bom, eu me lembrei de um artigo do Edson Telles, que é um pesquisador que foi uma criança presa na época da ditadura, e ele vai colocar nesse livro, O Ódio como Política, ele diz o seguinte: a sinergia entre operações de guerra às drogas, de repressão às manifestações, de higienização social e de eliminação ou descarte de vidas nas favelas e nos territórios pobres é a confirmação maior da militarização. O pano de fundo da militarização na história recente é a ideologia do inimigo interno, elaborada na ditadura e potencializada nas últimas décadas. E aí também nós temos esse livro pequenininho, mas essencial, da Juliana Rodrigues, O que é encarceramento em massa. Em números absolutos, 37.380 mulheres estão em situação prisional. À primeira vista, poderíamos refletir sobre esse dado como uma informação de que esse é um número não tão alarmante. No entanto, entre 2006 e 2014, a população feminina nos presídios aumentou 567%, ao passo que a média de aumento da população masculina foi de 220% no mesmo período. Então ela vai perguntar o seguinte: qual a ideologia que se esconde nas propostas e modificações pelas quais o sistema penal passou ao longo dos anos? Então nós temos um pacote para ser votado de punitivista, né, um pacote que acaba prejudicando também a população negra do Brasil. Uma das propostas é o plea bargain, que são os acordos. O PDD vai dizer o seguinte: esse tipo de instituto nos Estados Unidos é um problema. É um país que tem a população carcerária fora do padrão. Temos organizações dando conta de que há milhares de pessoas inocentes presas por conta desses acordos. Nós podemos ver esse caso naquele filme When They See Us. Angela Davis é uma pessoa que eu sempre quero ouvir, é uma pessoa que tem opiniões muito fortes e ela analisa, né, as situações, as estruturas com muita propriedade. Fiquei pensando que para a gente entender o Brasil, é essencial a gente conhecer a história da escravidão, a gente ver que tudo isso permaneceu e também conhecer a história dos Estados Unidos, a história do racismo, do linchamento no sul dos Estados Unidos. Bom, pessoal, então espero que todo mundo leia esse livro. É um livro fundamental, essencial para a gente entender o mundo de hoje. Espero que vocês gostem, deixem aí seus comentários e até a próxima. Tchau.